Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual, onde eu procuro todas as semanas trazer algum assunto relacionado à espiritualidade, assuntos que dizem respeito a comportamento humano, ao momento que estamos vivendo de perturbação generalizada da humanidade, o planeta em plena modificação da sua estrutura material e energética, e com isso trazendo inúmeros questionamentos nas pessoas atualmente, trazendo dúvidas, trazendo angústias, pânicos, desarmonias. Então a cada vídeo que eu gravo, eu procuro trazer certas informações sobre espiritualidade, onde vários autores que eu escolho e faço os comentários baseados no meu conhecimento acumulado desde a década de 80, onde passei a iniciar os meus estudos, e de lá para cá fui desenvolvendo esses estudos, fui desenvolvendo um trabalho também relacionado a terapias alternativas ou holísticas. Fui fazendo um desenvolvimento interno, pessoal também, conectado aos níveis maiores, procurando ser o mais receptivo possível a esses níveis superiores, que considero a minha principal inspiração de vida. E hoje vou trazer então para vocês um trecho então do livro O Terceiro Milênio, que foi ditado pelo Irmão X. Para quem não conhece, Irmão X é um pseudônimo do escritor brasileiro Humberto de Campos, e que ditou vários livros através do Francisco Cândido Xavier, mas esse livro em especial, O Terceiro Milênio, é o único livro que eu vi até hoje psicografado por um médium desconhecido chamado Aissor Fayad. Livro bastante raro, um livro que deve ter sido escrito, lançado, enfim, na década de 60, então não traz muitas informações, mas eu me lembro que ainda adolescente eu li pela primeira vez esse livro, que me causou um impacto muito grande, e eu escolhi alguns trechos para ler e comentar com vocês, para vocês. E se caso vocês quiserem ouvir mais sobre esse livro, eu posso citar outros trechos um tanto pesados, que ele fala daquilo que seria ou que será o futuro dessa humanidade nesse processo de transformação que estamos vivendo. Então, se quiserem que eu continue falando sobre esse livro, coloque ali nos comentários, e aí eu poderei citar outros trechos. Ele fala principalmente da questão de no futuro, e pelo jeito um futuro bem próximo, haver uma destruição da humanidade através de uma terceira guerra mundial. Não se sabe se realmente será assim, mas enfim, é a abordagem desse livro, né? É, a princípio, uma psicografia que traz um alerta para a humanidade de um modo geral. Então ele diz assim: os homens da atualidade, semelhante a Faraó orgulhoso, esquecidos de que os desígnios de Deus se cumprem à revelia dos obstinados e dos cegos, teimam em repelir todas as sugestões que objetivam esclarecê-los e salvá-los. Fecham os olhos à realidade, tapam os ouvidos e prosseguem, sem direção,
rumo a um alvo desconhecido. Interessante que livro escrito ou psicografado, ditado na década de 60 e tão atual, né? Parece que está descrevendo exatamente o momento que nós estamos vivendo. Já naquela época, então, já se manifestava isso, imagina agora. Continuando, pouco lhes importa o que está por vir. O que desejam é a satisfação mórbida dos seus apetites grosseiros, vivendo o imediatismo da hora que passa sem cogitar do futuro, sem pensar que um dia prestarão contas à justiça dos seus atos. Justiça que ele se refere à justiça superior, às leis maiores que regem não só o nosso planeta Terra, mas também o cosmos que habitamos, né? Continuando aqui, Deus é a lei impressa na consciência de cada um. Ai dos tolos que se mantiverem indiferentes às advertências que visam a sua salvação. Porque quando a hora chegar, sem resultado clamarão: Senhor, Senhor. De nada, porém, vos adiantará o desespero. Acumulastes outrora débitos incontáveis, e agora só vos resta solver a dívida pela expiação coletiva. Compreendereis que o mal traz em si um mal maior, e por medo a ele procureis o bem no sentido de uma coisa superior. Só nesta hora, quando compreenderdes o sentido de vossas responsabilidades, é que vos será enviado o socorro do céu. Então, interessante aqui a colocação, né, do irmão X, ou Humberto de Campos, que fala que a humanidade segue indiferente, segue focada exclusivamente no mundo material, sem buscar algo a mais, sem desenvolver nada espiritual, nada interno, e desatinados seguem o seu caminho, seguem suas vidas, cometendo erros, e que esses erros da encarnação atual terminam se somando também aos erros das encarnações anteriores de cada ser. Então se soma ao karma que trazemos de outras vidas, e aí não se pode esperar coisa muito boa, né? Quando a gente vê que onde se chega à conclusão que, se uma vez que trazemos dívidas de outras vidas, desarmonias realizadas em outras vidas, prejuízos feitos em outras vidas contra as pessoas, hoje o ser continua focado exclusivamente em si, para si, na sua vida material exclusiva. Então, o que pode se esperar como melhora de evolução, como melhora para ter um merecimento de ter um futuro melhor, né? Então, por isso que ele coloca: só nesta hora, quando compreenderdes o sentido de vossas responsabilidades, do porquê de estar aqui, né? É que vos será enviado o socorro do céu. E o socorro do céu, dos níveis superiores, sempre existiu, a toda hora, a todo momento, até para o ser mais perverso. Só que é claro que esse socorro chega conforme o merecimento de cada um. Então, chega num ponto que o desequilíbrio é tão grande, o desequilíbrio individual refletindo na coletividade é tão grande, que termina ocorrendo uma cessação, vamos dizer assim, uma parada nessa ajuda superior para muitos seres, para aqueles que insistem em não mudar, em não evoluir, e o plano superior deixa assim para que a pessoa venha tomar consciência daquilo que deve mudar, realizar para melhor, né?
Então ele continua dizendo: nada impossibilita o homem de enveredar pelo caminho do bem. Desfrute do livre-arbítrio que lhe faculta o direito de trilhar a estrada que lhe convém, ou desfruta do livre-arbítrio que lhe faculta o direito de trilhar a estrada que lhe convém, arcando contudo com as consequências da direção que der a seus passos. Então é exatamente essa questão, né? As pessoas fazem o que querem, não aceitam uma modificação, uma tomada de consciência maior, aí elas têm que arcar com as consequências disso tudo, que implicará em situações mais difíceis, em situações mais desagradáveis que possam vir no futuro próximo. No livro, em particular, falava que tudo isso ocorreria, essa suposta Terceira Guerra Mundial, no final do século XX. Mas como nós sabemos que tudo isso se modifica com o tempo, que é tudo muito relativo, o tempo para o plano superior, então é de se pensar que possa ter havido outras oportunidades que o plano maior deu para que o homem se modificasse e, quem sabe, evitasse esse nível de sofrimento, né? Continuando então, quando a tormenta se desencadear, o vendaval das paixões carregará para os abismos os frutos apodrecidos de uma civilização falida. Sejam, pois, previdentes, homens, fazei como a formiga, armazenai para o inverno o alimento de que necessitais. De nada vos serve acumular riquezas que a ferrugem destrói. Armazenais antes os tesouros indestrutíveis da fé, que liberta, da virtude que eleva. Então aqui mais uma vez dando ênfase ao quanto a humanidade, o ser humano se perde nas questões do desequilíbrio, de cultivar, né, o foco da vida exclusivamente no mundo material. E aí ele coloca, né, armazenais antes os tesouros indestrutíveis da fé. A fé que ele fala aqui não é uma fé religiosa, não é uma fé focada em uma religião em especial, mas sim a fé que trazemos dentro de nós e que, se não temos, seria bom cultivar. A fé da certeza de existir uma força superior que nos guia, que nos protege, que nos encaminha para uma evolução. Só que, é claro, depende de cada um o ritmo dessa caminhada e também da virtude que eleva, como ele coloca aqui, né? Então, à medida que o ser toma consciência, ele vai se elevando, vai percebendo que existe uma força maior que lhe conduz, e aí entra a fé, e isso faz com que ele se sinta mais feliz, mais harmônico, mais fortalecido, né? E continuando, ele diz: raros são os que compreendem a extensão da misericórdia divina. A maioria se compraz em desfrutar prazeres inúteis, afundando-se no lamaçal das paixões. Nosso intuito é abrir os olhos dos homens, pouco importando a acolhida que hão de dar às nossas advertências. E é interessante que, de fato, a humanidade não gosta muito dos aspectos quando se fala da verdade, né? A verdade nua e crua, da verdade que se manifesta sempre, né? No dia a dia. E isso faz com que as pessoas não aceitem muito essas questões de mudança, né? Então me parece fundamental
que as pessoas também comecem a cair na realidade, porque parece que existe um oba-oba muito grande nas pessoas, na humanidade hoje em dia, onde tudo tem que ser novidade, tudo tem que agradar ao próprio ego, tudo tem que ser de desfrutar para ter uma alegria, uma felicidade imediata e intensa, né? Quando na realidade a situação que vivemos hoje em dia em particular é bem diferente disso. Então quando alguém chega e diz uma realidade para o ser humano, geralmente o ser humano não aceita, não gosta, fica em grande desarmonia, porque realmente é um choque, né? Quando alguém fala para nós que temos que mudar, que temos que ser diferente, que temos que sair daquele ponto onde se estagia muitas vezes há muito tempo e muitas vezes inclusive há muitas encarnações, né? Ficamos várias encarnações estagnados, alimentando só o nosso próprio ego, e só que chegou uma época, que é essa época que vivemos, que tudo isso está sendo colocado num juízo final, como diz na Bíblia, né? Uma transformação necessária que quer queira, quer não queira, a humanidade está já passando, está vivenciando. Então, que nem ele diz ali, nosso intuito é abrir os olhos dos homens, pouco importando a acolhida que hão de dar as nossas advertências. Claro, para o plano superior, se eu aceitar ou não o que está ali, não faz diferença. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Se eu gostar ou não, é uma questão minha interna, é uma questão de tomada de consciência conforme o que vai acontecendo na minha vida, na minha evolução. Então, para o plano superior, um ser não aceitar o que é dito, eles lamentam, mas a coisa segue. O barco segue pelo rio, segue o seu curso, né? E aí ele continua dizendo, por mais que fuja aos seus deveres, um momento há na vida do espírito que este reconhece fundamental para o seu destino. É quando a consciência o adverte da inutilidade do menos esforço e o conclama a participar do trabalho comum a todos. Nesse momento grave, é tomado de profunda reflexão e medita nas consequências da fuga aos seus deveres. Trabalha, luta e sofre, mas realiza uma conquista inalienável que lhe será valiosa no porvir. Sob o amparo do dever, os mensageiros do bem advertem as criaturas da aproximação dos tempos. Felizes os que, lendo e meditando sobre essas páginas, esforçarem-se por imprimir rumos diferentes às suas vidas. Realmente, se a gente for considerar que aquela pessoa que aceita um conhecimento maior, aquela pessoa que percebe que o momento que estamos vivendo não é como antes, e ela aceita esse tipo de informação, de aconselhamento através de um livro, através de uma mensagem, realmente é uma pessoa mais feliz, que está mais aberta a um encaminhamento, a tomar atitudes melhores, a tomar atitudes mais equilibradas, e isso vai trazer maior harmonia e equilíbrio para si próprio, né? E é claro que vai refletir no todo, né? Vai refletir na humanidade como um todo. E aí ela continua um trecho sobre as nações, né? Sobre os países. Quanto mais se arma, mais seguro aparentemente o homem se julga. Presenciamos em linhas gerais as consequências do desatino humano.
Em razão do superarmamento, as nações se destroem. Os povos, tomados de furor, empenham-se em lutas titânicas. Todas as possibilidades técnicas e científicas são postas em prática e as nações se empenham em desfechar o golpe de misericórdia antes que sejam apanhadas de surpresa. Vivem-se dias de angustiosa expectativa e os povos são assoberbados por problemas insolúveis. Mais uma vez, parece que foi escrito ontem, né, esse texto. Por mais que fale o bom senso, os governos se mantêm surdos às advertências. Pois é, os governos, né, do mundo continuam a sua saga pela busca de poder, a sua ambição de dinheiro, de poder. Nunca nada é suficiente, né? Então, realmente, tantos avisos já foram dados, né? Tantos alertas já foram realizados pelo plano superior e a humanidade, os governos principalmente, ficam completamente cegos e surdos, né? E continuando, ele diz: nada os detém na corrida sanguinária. Misericórdia, meu Deus, para os loucos que se comprazem em demonstrações de poderio bélico, pois muito em breve habitarão hospícios em conformidade com seu grau de desequilíbrio. Então, o habitarão hospícios, com certeza, também se refere à questão da perturbação dos seres após essa encarnação, né? Assim que esses seres desencarnam, com certeza o destino deles será o expurgo para planetas muito primitivos, numa era tipo homens das cavernas, como já passamos há milênios, e muito sofrimento, muito distanciamento desses seres, daqueles laços afetivos que um dia tiveram, um dia cultivaram, mas que por livre-arbítrio preferiram seguir esse caminho, que nem ele coloca ali, sanguinário, esse caminho da loucura, do poder, do dinheiro que nunca é o suficiente, da corrupção, da imposição do poder, né? Então é isso. O que eu quis passar para vocês foi um pouco desse livro que eu achei muito interessante, inclusive diferente, abordando todas essas questões tão atuais num livro que foi psicografado na década de 60. Então, espero que tenham gostado. Se quiserem, coloque os comentários para continuar mencionando esse livro. E lembre de dar o like, o gostei, se inscreva no meu canal para que vocês recebam essas informações e que também deem força para o canal. E cada like que é dado e cada inscrito a mais, cada vídeo que é assistido no YouTube, o próprio YouTube considera então o canal com maior relevância, então ele divulga mais pessoas alcançam essas informações. Então é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Até mais.